Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Quero convidar a todos a abrirem a Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos dessa carta preciosa que o Espírito Santo tem reservado, guardado para nós nesta manhã. Tiago, capítulo 1. Aberta a sua Bíblia, vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é como uma espada que penetra lá no íntimo do nosso ser, a ponto de dividir aquilo que é aos homens indivisível. E nós pedimos que a Tua palavra nesta manhã venha trazer a Tua vontade para as nossas vidas. Venha trazer o alimento, venha trazer o conforto, a correção, tudo aquilo que estiver no teu coração para nós nesta manhã. Pedimos que o Senhor esteja desembaraçando os nossos olhos e ouvidos, desvendando para que nós vejamos, escutemos a tua palavra tão somente. Em nome de Jesus. Amém. Qual é a religião verdadeira? Qual é a religião pura? Este é o tema desta mensagem, desta manhã. Qual é a religião pura? Nós vivemos num tempo de multiplicidade, não é mesmo? Você vai fazer uma compra no supermercado e você entra na seção ali de material de higiene, limpeza. Quantos tipos de um certo produto que você está procurando tem? Dezenas. E você fica até ali perdido, demora um tempo até encontrar entre tantas sugestões e possibilidades aquele que você precisa. Você vai comer, pegar uma receita de alguma coisa, tem uma multidão de tipos, com isso, sem isso, com aquilo, sem aquilo, sem colesterol, com gordura, com isso, com açúcar, sem açúcar. Tem milhões de escolhas. Vai comprar uma roupa, mesma coisa. E no campo das ideias, das informações, as pessoas ficam até perdidas ali. Teve um casal um tempo atrás que se queixou porque havia muitas informações sobre como lidar com o bebê que eles tinham tido naqueles dias, que eles ficaram perdidos no meio de tantas informações. É assim. E no campo da religião, quantas? Eu me lembro de um professor meu no seminário que dizia assim: se você viajar para tal cidade, e ele falava uma cidade do país dele, e dizia assim: se você procurar uma religião lá, do jeito que você quer, e você não encontrar entre as muitas religiões, você pode inventar uma, fazer do jeito que você quer. No dia seguinte você terá seguidores. Imagine quantas religiões. A que faz isso, a que não faz, a que faz assim, a que prioriza isso, a que faz de um jeito, a que faz do outro, a que se reúne um dia, a que se reúne outro dia, a que isto, aquilo, outro. Mas existe uma religião verdadeira, pura? E há pessoas que, diante desse caos tremendo, dessa quantidade de informações e possibilidades, até dizem: nenhuma religião é boa. Eu não tenho religião, não gosto de religião. Talvez porque não conheça a religião pura e verdadeira. Esta carta de Tiago, o meio-irmão de Jesus, que escreveu essa carta, um homem piedoso, que exerceu uma liderança forte, tremenda na igreja primitiva. Essa carta é prática, ela é um livro prático do Novo Testamento, assim como Provérbios é do Velho Testamento. E essa carta traz para nós o ensino sobre
a religião pura e verdadeira. Ela existe. A palavra religião quer dizer religar, conectar o ser humano, você, eu, a Deus. A religião pura e verdadeira está descrita aqui. Nós vamos ler alguns versículos. Acompanhe comigo. Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 4, primeiramente. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos ler também o versículo 12 do mesmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Primeiramente, esses versículos. Então, existe uma religião pura? Existe. E nós vamos destacar aqui 3 características dessa religião pura. Primeira característica está nestes versículos que nós lemos. A religião pura passa pelo teste da provação. Alguém aqui está passando por provação? Então, a religião pura e verdadeira, ela precisa passar por este teste. Todos os produtos, quando são feitos, eles passam por um teste para terem qualidade, que é para ver se eles atingem aquele padrão desejado, se vai satisfazer a necessidade da pessoa que comprou, que vai usar. Para saber se aquele produto é bom, ele passa por um teste de qualidade. E com a fé não é diferente. As provações são inevitáveis. Olha o que o versículo 2 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por uma provação, de vez em quando, outra aqui, outra lá. Não, várias provações. Várias, muitos tipos de provação. E aqui ainda diz que é para ter isso como motivo de grande alegria. Não é simplesmente para aceitar, tudo bem, estou sendo provado, vou aguentar. Não, é com grande alegria. Por quê? Porque a sua fé vai dar um salto quando aprovada pelas provações. Ela vai crescer, ela vai fortalecer. Quando um atleta, uma pessoa quer disputar, vai treinar salto em distância, ele começa saltando pequenas alturas, mas ele não fica sempre saltando 30 centímetros. Ele quer saltar mais, e a régua vai crescendo à medida que ele vai adquirindo habilidade, capacidade para dar um salto maior. A régua vai crescendo e ele quer bater o recorde, ele quer saltar grandes alturas, mas ele começou com pequenas alturas e não se contentou. Nenhum atleta ficaria 1 ano saltando meio metro. Ele quer saltar mais, porque quanto maior for o espaço, maior a sua habilidade, a sua flexibilidade, a demanda do seu próprio corpo, e ele se sente feliz. Com a fé é mais ou menos assim. As provações vão ficando mais fortes. Por quê? Porque a sua fé, a minha fé,
precisa crescer e é só na provação. Há uma oração que eu falo para Deus frequentemente e falo: Senhor, eu estou orando isso com temor e tremor, mas eu vou orar, aumenta a minha fé, porque eu sei que vem provação. Para aumentar a fé, tem que vir provação, e são várias, são frequentes. Tem dia que você diz assim, parece que vem de dúzia, parece que vem de pacote, não é? Conversando antes do culto com várias irmãs, é esse o teor da conversa, o conteúdo da conversa, parece que vem mais. Por quê? Porque Deus quer que a sua fé cresça. Não chore, não se lamente, não se sinta desprezado e rejeitado por Deus, ao contrário. Sinta-se convocado a ser uma pessoa de fé maior, mais forte, mais robusta. Então a provação, ela não é, a nossa fé, a religião, não é uma capa para nos proteger da garoa, da chuva. Ela é uma raiz profunda para nos dar força, para não cairmos a hora que soprar o vento. Como é que nós reagimos diante da provação? E o que é que Jesus nos fala sobre isso? Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele fala em Mateus capítulo 13, versos 20 e 21, olha o que diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Recebe, começa bem, fica alegre, fui salvo, agora eu sou filho de Deus, passa pelas águas do batismo, aí vem a provação e ele começa a desanimar. Jesus falou que há esse tipo, que não sejamos esse tipo de solo, que a nossa fé permaneça. Quando Paulo se converteu, o apóstolo Paulo, ele ficou 3 dias orando na casa lá daquele irmão lá em Damasco, e sem enxergar nada, esperando o que Deus ia fazer. Deus mandou o servo dele, Ananias, lá para orar com Paulo. E Deus falou para Ananias assim: vai lá, Ananias, ora por ele, porque eu mostrarei para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Está em Atos capítulo 9, verso 16. Você aceitaria um convite assim? Jesus falando: vem andar comigo, eu vou te mostrar o que é sofrer. Aí você poderia dizer: estou fora. Eu entendo religião como uma alegria só. Kiko disse há pouco aqui nos momentos de louvor, às vezes a gente chora com esse lado, mas a gente, todavia me alegrarei, e nós cantamos esse cântico ao Senhor. Ainda que isso, todavia me alegrarei. Por quê? Deus é a minha alegria, a minha força, a minha esperança, e Deus é para você tudo aquilo que você declara sobre Ele. Cantamos que Deus é bom, o Senhor é bom. A religião passa pelo teste da provação, mas há uma outra característica da religião pura. A religião pura e verdadeira permanece firme. Versículo 12 que nós lemos, eu quero ler novamente, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando é que vem a coroa da vida? Lá em cima. Então, uma notícia para você: enquanto estivermos aqui, vamos suportar a provação. Não vai melhorar essa parte. Vai melhorar porque a sua fé vai crescer. E você tendo muita alegria, grande alegria nas provações, isso sim vai melhorar.
porque a sua fé vai ser mais forte, mas as provações não vão parar, até que Jesus volte ou que a gente morra. As provações vão acontecer, e a verdadeira e pura religião aguenta firme. A religião pura permanece, começa bem e permanece bem. Perseverar, essa palavra é muito forte, preciosa. Perseverar é continuar crendo, ainda que a gente não veja aquilo que estamos declarando. Porque a fé, como está escrito lá em Hebreus, é o quê? É a convicção firme das coisas que a gente não vê. Eu não preciso ter fé para dizer que aqui tem um microfone, porque eu estou vendo. Mas Deus quer que você veja como Moisés caminhou vendo como quem vê o invisível. Deus quer que você veja o invisível e creia. A fé, a religião verdadeira, ela gera em nós aquela fé tão grande que nós perseveramos. A religião não é uma emoção. Emoção é muito instável e passageira. Ela não é uma emoção. Ela é uma constância em todas as lutas. De novo, quero me recordar aqui das palavras do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 10, versículo 22, Jesus fala assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem é que será salvo? Aquele que perseverar até o fim. Eu creio. Domingo passado nós cantamos firme nas promessas do Senhor Jesus. Eu creio, por isso continuo firme. Não porque vejo, mas porque creio. Então continuarei firme. Não vou voltar atrás. Nós não podemos ser dos que retrocedem. Nós temos que andar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Haja o que houver. Amados, Jesus diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. A oposição que você vem sentindo muitas vezes não é por você pessoalmente, é por aquele que habita em você, Jesus Cristo. O mundo odeia o Senhor Jesus. Então há uma guerra a nível espiritual. Não é contra você pessoalmente, é contra o Cristo que habita em você. Então permaneça firme, permaneça com Jesus. E vamos aguentar a provação, não simplesmente suportar, mas agradecer por ela, porque elas são o teste pelo qual a nossa fé, a religião que nós professamos, está passando, e a nossa fé vai crescer, uma vez que permaneçamos firmes. Então, quais são as características de uma religião verdadeira, pura? Passa pelo teste das provações, com grande alegria. Permanece firme. Mas há mais uma característica, e Tiago fala claramente dessa terceira característica. A religião pura e verdadeira manifesta-se na prática. Quero convidar você a lermos juntos aqui o final do capítulo 1 de Tiago, a partir do verso 19. Está assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Lemos os versículos 19 até o 27. A religião pura manifesta-se na prática. Então, religião pura não se fala, se vive. A religião pura é manifestada em atitudes. E as atitudes que nós vimos aqui nesse trecho precioso são maravilhosas. Tiago é direto. Ele fala: sejam praticantes e não somente ouvintes. E ele faz a comparação. O ouvinte é aquele que vai no espelho, vê como é que está o seu cabelo, sua roupa, se arruma, se penteia, sai, dali 2 minutos se esqueceu, esqueceu de como ele era, de como era a sua aparência. Agora, o que pratica é diferente. Ele começa falando sobre uma atitude nossa em relação ao nosso temperamento, muitas vezes explosivo, né? Pavio curto. Mas se há um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, uma entrega da vida ao Senhor Jesus, uma transformação, o pavio fica grande. Aquele que antes explodia por qualquer coisa é dominado por um poder, é transformado por um poder infinitamente maior que o dele, o poder do Espírito Santo. E ele se torna pronto para ouvir. Sabe aquele que não escuta nada? Ele se torna pronto para ouvir. Muitas vezes alguém do seu relacionamento só quer ser ouvido e precisa ser ouvido. Como tem sido a nossa atitude em relação a isso? Tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Eu digo mais tardio ainda, não acrescentando em nada aqui, mas olhando para algumas traduções que dizem lento para se irar, lento, demorado, devagar para se irar, mas pronto para ouvir, pronto e tardio para falar. Espera a hora certa para falar aquela palavra. A prática vai mostrar para nós um domínio da língua. E mais tarde, nos capítulos seguintes ali dessa carta preciosa, Tiago vai detalhar isso aí, o que a língua faz, o perigo de deixá-la solta, falando o que vier na cabeça. Fala primeiro para pensar depois não pode recolher mais o que foi dito. Então aqui ele dá a manchete do que ele vai tratar depois mais pormenorizadamente, né? Controlar a língua. Aquele que supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração. Olha o que a língua faz, traz engano. A sua religião é vã. A sua religião como é? É vã ou é verdadeira e pura? Se você tem refreado o seu falar, tem sido tardio para falar, espera, pronto para ouvir. Muitas vezes quando nós ouvimos, quando vamos falar, o nosso falar já é outro.
muda o nosso falar quando nós sabemos ouvir. Os ouvidos, Deus nos deu 2. A boca, Ele nos deu uma só. E ainda tem 2 funções. Os ouvidos só têm a função de ouvir. A boca, com ela nós falamos, porque a língua está lá, e nós comemos. E Deus pôs uma boca só. Deus sabe o que faz. Prontos para ouvir. Ouvir dos 2 lados. Às vezes uma situação é assim, você só ouve aquela parte. Então você tem uma opinião, tem um pensamento. Mas se você ouvir a história toda, ouvir as outras partes, você vai ter uma compreensão maior. Pronto para ouvir, tardio para falar e lento, devagar para citar. Quantos desentendimentos teriam sido resolvidos se a gente ouvisse e praticasse essa orientação? Tiago fala também em despojar-se de todo, no versículo 21, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Será que tem isso no coração do cristão? Pode ter. Um acúmulo de coisas lá dentro, mágoas antigas, soluções guardadas, situações guardadas, nunca solucionadas. Elas brotam. Um dia brota e causam um dano tremendo. Despojando-vos, despojar-se é largar, abandonar, deixar. Uma palavra bem forte também no seu significado. Despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei de que maneira? Com mansidão, deixando a Deus os nossos supostos direitos, acolhendo com mansidão a palavra em nós implantada, a qual é poderosa. A palavra de Deus é poderosa, ela transforma. Uma missionária que trabalhou nos campos indígenas do Brasil, inclusive, chegou numa etnia indígena e o chefe disse para ela: você não vai mudar nada das nossas tradições aqui. Ela disse: não, eu não vou mudar nada. A palavra de Deus vai. Aleluia. E mudou. Mudou tanto que essa etnia foi transformada pelo poder de Deus. Esta palavra é poderosa. Então não vamos ser meros leitores dela, ouvintes dela, mas praticantes dela. Então ela vai agir com poder na sua vida, tirando a amargura, tirando a mágoa, tirando o mau comportamento, a personalidade explosiva, o temperamento rancoroso, tirando tudo isso e trazendo aquela mansidão de Jesus Cristo. Aquela bondade de Jesus Cristo, aquela humildade de Jesus Cristo, manso e humilde de coração. Ele disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. É o contrário da natureza humana. Nós não somos mansos nem humildes. E Deus resiste ao soberbo, ao vaidoso, ao orgulhoso. Deus resiste, mas dá graça aos humildes. A palavra nos transforma quando nós a praticamos pela fé no Senhor. Eu não consigo, nenhum de nós consegue por nós mesmos, mas o Espírito de Deus nos foi dado para que nós possamos praticar a palavra, deixarmos de ser ouvintes, mas sermos praticantes. A religião pura e verdadeira, na conclusão deste capítulo, está descrita como aquela que pratica a bondade, a caridade, o amor para com aqueles que precisam, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, aquela
consideração para com o sofrimento dos outros, aquela sensibilidade para com a necessidade dos outros, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, aquela mensagem que temos ouvido aqui, que o Kiko ministrou alguns domingos atrás, a santidade, guardar-se incontaminado. Meus irmãos, eu iniciei essa mensagem dizendo da multiplicidade que há nos nossos dias. Quantas coisas, algumas boas que vêm à nossa mão, algumas soluções, algumas coisas boas, informações boas, mas quanta impureza e maldade vem, porque os canais estão abertos e escancarados para crianças, adolescentes, jovens, velhos, adultos, para toda a gente que quiser. É só pegar o celular, abrir lá, o mundo está ali naquele objetozinho, com todas as suas impurezas, devassidões, perversidades, maldades, mentiras, tudo está ali, ao alcance de todo mundo. Você pode contaminar-se ou não, você pode dominar estas coisas ou ser dominado por elas. A palavra diz que a religião pura é essa que se mantém, guardar-se incontaminado do mundo. Lá no versículo 21 que lemos, despojando-vos de toda a impureza. Diariamente, a cada momento, o mundo está vomitando as suas impurezas e devassidões na sua cabeça, no seu lar, através da sua televisão, do seu celular, do seu tablet, vem ali em grandes quantidades, do mundo todo, não tem mais distância, e nem problema de idiomas, porque você pode acionar ali o tradutor imediato e saber todas as coisas, em qualquer língua. Mas ainda exige-se de nós mantermos incontaminados. Precisamos nos informar, sim, mas não deixar que essa mídia maldita que torce as coisas façam nossa opinião. Tudo com discernimento, tudo com santidade, aferindo cada coisa pela palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz. Há um amparo bíblico para isso, então me serve. Não há, joga fora. A religião verdadeira e pura existe. Ela passa pelo teste da aprovação. Ela permanece firme nas tribulações, nas tempestades da vida. Ela permanece firme porque ela tem uma raiz profunda. E ela se manifesta pela prática. A religião pura é aquela que resiste, permanece e vive. A palavra de Jesus tinha autoridade porque ele vivia aquilo que ele falava. Uma vez nós estivemos num encontro de pastores, onde muitas coisas mexeram profundamente com as nossas vidas. Mas uma frase nunca me esqueci. Um preletor pregando disse: viva primeiro, pregue depois. Nós, como cristãos, nós pregamos a palavra de Deus, proclamamos o dia todo. Quer você saiba disso ou não, a nossa vida está manifestando alguma coisa. O que temos manifestado? Temos vivido aquilo que falamos, ministramos aos outros, aquilo que pregamos, aquilo que professamos. Muitos confundem religião com vir aos cultos, dar dízimo, fazer oferta. Isso é bom, é necessário, mas isso, meramente isso, somente isso, é religiosidade, é ritualismo. Não tem nada a ver com religião verdadeira. A religião verdadeira é aquela que você tem no seu coração e vai nortear
o seu dia a dia, 7 dias por semana, vai nortear todo o seu procedimento, o seu relacionamento dentro de casa, na escola, no trabalho, na rua, onde quer que seja. A sua conduta vai confirmar aquilo que você crê em Jesus. Aí é religião verdadeira. Vem as provações, não se revolta contra Deus, não se sente desprezado, esquecido, mas aproveita a oportunidade para crescer mais, para que a fé fortaleça. Amém? Vamos orar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus incomode o seu coração e abençoe o seu coração com essa palavra, convocando-o a permanecer firme, em nome do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe.